Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Irmãos, eu não combinei com a Paula, eu não combinei com a Eliane, nem com o Adriano, mas o Senhor confirmou a palavra desde domingo, quarta, na abertura, hoje na abertura, na hora dos louvores. E eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. E eu preciso começar te fazendo uma pergunta nessa noite. Qual voz nós temos ouvido no meio de tanto barulho desse mundo afora? No meio de tanta tecnologia, qual voz nós temos ouvido? E é sobre isso que eu quero caminhar com você nessa noite. Sobre como ouvir a voz de Deus. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho, no meio de tantas coisas, que nós somos bombardeados por muitas vozes durante o dia, durante a nossa correria. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 10, no versículo 27. João, capítulo 10, no versículo 27. Vai nos dizer assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Queria convidar você a fechar os seus olhos mais um instante. Do jeito que você está, que você possa pedir que Deus venha continuar a falar com você nessa noite. Que você não olhe para o Josué que está aqui em cima, mas possa ver Jesus através da minha vida. E que Ele venha falar ao seu coração nessa noite. Para que eu e você possamos sair daqui realmente transbordando do amor de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós somos gratos a Ti, porque podemos estar na Sua casa, todos juntos, como uma família, para glorificar, para bendizer, para louvar o Teu santo nome. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar ainda mais nos nossos corações. Que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos, Pai. Que os nossos olhos sejam abertos. Nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Nós pedimos, Espírito Santo, venha mesmo nos tocando ainda mais. Venha falando aos nossos corações ainda mais, Pai. O que nós mais queremos é ouvir a sua voz. É ser tocado, é ser ministrado por Ti e sair dessa noite transbordando da Sua presença e do Seu Espírito Santo sobre nós, Pai. O Senhor venha falar mesmo. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nos últimos 15 dias, eu tenho meditado sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. E para várias pessoas conhecidas, eu perguntei, como que você entende que é Deus falando? Cada um falou de uma maneira, cada um falou de um jeito.
E domingo eu ainda estava com o coração tremendo sobre como ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho, aonde somos bombardeados por tantas coisas. E nós vimos através da palavra que o nosso pastor ministrou, nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Onde ele disse, estava no vale de Jaboque, lutando, né? Mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E ali eu tive a plena certeza e a confiança em Deus sobre isso que eu deveria ministrar. Onde as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas nós somos bombardeados por muitas vozes. A voz do mundo, a voz do inimigo, e tem uma voz, que é a voz do nosso coração. E eu fui estudar sobre a voz do nosso coração. E vai dizer assim, em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Muitas vezes nós dizemos, eu segui o meu coração. Não, eu segui o meu coração, estou tranquilo. E eu creio que não somente eu, mas várias pessoas já fizeram isso. Nós vemos isso através da sua palavra. Que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Mas também nós vamos ver, nessa noite, através da sua palavra, que Jesus afirma, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E como que uma ovelha ouve a voz do seu pastor? Se você puder voltar agora comigo, no versículo 2, nós vamos entender e compreender tudo aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. João, capítulo 10, do versículo 2 em diante, vai dizer assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então tudo vai nos ligar à cruz de Cristo. Para nós entendermos e escutarmos a voz de Deus, precisamos estar aos pés de Jesus todos os dias. Quanto mais eu e você termos intimidade com Deus, mais nós estaremos sensíveis para ouvir a voz dele. Mas como saber se é a voz de Deus? Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. 4 pontos. Como saber se é a voz de Deus? Se você puder ir comigo agora, em Isaías, capítulo 40, no versículo 8. Isaías 40, no versículo 8, vai dizer assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Agora, se você puder abrir lá, Mateus 24, 35. Vai dizer assim:
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, primeiro, como saber se é a voz de Deus? A voz de Deus, ela nunca contradiz a sua palavra. Então, a voz de Deus, ela nunca fala o contrário à sua palavra. Como nós vimos ali, em Isaías 48, né? As ervas murcham, as flores caem, mas a sua palavra permanece. Qual voz eu e você temos ouvido nesses dias tão turbulentos? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos entender se ela diz, se ela concorda com a palavra que foi nos escrita. Eu e você precisamos entender e discernir quando é Deus falando e quando não é Deus. Segundo ponto, como saber se é a voz de Deus? Se você puder abrir agora em João, capítulo 14, versículo 27. Vai nos dizer assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se você puder ir agora, em 1 Reis, no capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, no versículo 12. Como saber se é a voz de Deus? Primeira Reis, capítulo 19, versículo 12, vai nos dizer assim: depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Como saber se é a voz de Deus? A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. E a voz de Deus, ela nos traz paz e não confusão. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós sentimos paz. E ela não traz confusão. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos ministrados por Ele. Nós somos tocados pelo Seu Espírito Santo. E nós sentimos paz. E o terceiro ponto: como saber se é a voz de Deus? Agora eu queria convidar você aí em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Que a voz de Deus. Como saber se é a voz de Deus? Pois está 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A voz de Deus nos leva sempre à santidade. Quando nós ouvimos a voz de Deus, vai nos levar sempre à cruz de Cristo. A voz de Deus, ela sempre vai apontar para Cristo. Se você puder, em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver que a voz de Deus aponta sempre para Cristo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A voz de Deus vai sempre apontar para Cristo. E eu anotei assim, irmãos, se a voz que nós ouvimos, ela promove o orgulho, ela nos leva a pecar ou egoísmo, não é a voz de Deus. E como que eu vou saber se é a voz de Deus? Que a voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. A voz de Deus vai nos trazer paz e não confusão. A voz de Deus vai nos levar sempre à santidade. E a voz de Deus vai nos apontar para Cristo. Vai nos levar aos pés da cruz. E eu quero falar exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus. Se você puder colocar lá, Gênesis capítulo 3, no versículo 8. Nós vamos ver exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Adão e Eva, eles ouviram Deus chegando e se esconderam. Sabe por quê? Porque eles tinham pecado. Ouviram Deus chegando e se esconderam porque estavam nus, mas também porque tinham pecado. Ficaram com medo de Deus os verem sem roupa, nus. Eles já tinham pecado. Nós vamos ver também em Gênesis, capítulo 6, do versículo 13 ao 14, que vai dizer assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Nós vamos ver aqui que Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. Exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus. Adão e Eva ouviram os passos do Senhor e correram, porque tinham pecado. Mas Noé era um homem justo, que ouviu a sua voz e obedeceu. Todos o chamaram de louco, mas ele decidiu ouvir a voz do Senhor. Muitos vão falar que eu e você somos loucos, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Agora, se você puder ir comigo, em Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ouviu e obedeceu ao Senhor. Saiu de perto dos seus pais do comodismo, mas ouviu a voz de Deus e obedeceu. Nós vamos ver um pouquinho para frente que Abraão ouviu a voz do Senhor. Se você puder ir comigo agora, em Gênesis mesmo, no capítulo 22, nós vamos ver que ele ouviu e que ele obedeceu.
Gênesis 22, versículo 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Eu coloquei assim, irmãos: ouviu e obedeceu. Mesmo doendo muito, ele ouviu, temeu e obedeceu ao Senhor. Se você escutar uma voz hoje dizendo: entrega seu filho, vai dizer: sai para lá, Satanás. É ou não é verdade? Nós vamos correr, fugir. Mas Abraão tinha intimidade com Deus. É o que eu e você precisamos ter todos os dias. Intimidade com Deus, para que a sua voz venha resplandecer sobre os nossos ouvidos. Para que a sua voz, quando nós ouvirmos, nós sentiremos paz. A voz de Deus vai trazer-nos paz e não confusão. Ouviu, obedeceu, mesmo doendo muito. Ele ouviu e obedeceu. Nós vemos no culto de domingo, nosso pastor ouvir a voz de Deus e obedecer. Ele mesmo nos disse: foi difícil, mas ouviu, temeu e obedeceu ao Senhor. E as bênçãos, como diz ali sobre Abraão, sobre todos os que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nosso pastor nos abençoou. As bênçãos estão sobre nós, mas elas não podem ficar apenas aqui. Todas as pessoas que nós orarmos, elas precisam ser abençoadas. Elas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Mas como saber se é a voz de Deus que está falando comigo? Através da sua palavra. Quando nós orarmos, quando nós buscarmos ter cada vez mais intimidade com Ele. Mais um que ouviu a voz de Deus. Êxodo 3, 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Volta no versículo 3, Senhor. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Reconheceu a voz de Deus no meio da sarça pegando fogo. Moisés também tinha fugido. Mas, se nós formos ver toda a história, depois que Deus falou com ele, através da sarça, ele volta para o Egito e ajuda todo aquele povo a sair daqueles tempos de escravidão. Reconheceu a voz de Deus no meio de uma sarça pegando fogo. Nós estamos vendo aqui sinais como Deus falava com as pessoas antigamente. Agora, se você puder ir comigo, em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 10. Vamos ler desde o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel.
Esse respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Eu anotei assim: depois de chamar 3 vezes, na quarta vez, ele discerniu e entendeu que era a voz de Deus. Talvez Deus nos chamou 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes? E no meio de tantas vozes, ainda a gente não conseguiu entender e ouvir aquela voz de Deus sobre o nosso coração. Quando eu comecei a meditar nessa passagem, aquilo queimou meu coração. Porque Deus tem chamado tantas pessoas e muitas delas não querem ouvir a voz de Deus. Porque tem muitas vozes atormentando seu coração, a sua mente. Mas eu e você nessa noite somos lembrados a discernir e ouvir a voz de Deus. A buscar ao Senhor todos os dias. Agora nós vamos ver em 1 Reis, de novo, 1 Reis, capítulo 19, no versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Na minha versão diz que era como uma brisa suave. Ouvir a voz de Deus. Como eu lembrei, como o nosso pastor falou, quando ele ouviu aquela voz calma e tranquila. Melhor não. Elias ouviu a voz do Senhor naquela brisa suave. E eu anotei mais uma vez. A voz de Deus, ela nos traz paz. Quando nós estamos desesperados e se achegamos aos pés de Jesus e deixamos ouvir a sua voz, a paz de Deus, ela vem sobre cada um de nós. Precisamos entender, nesses dias, discernir e ouvir apenas a voz de Deus. Coloquei um monte aqui, irmãos, mas vamos pular um pouquinho. Vamos lá para Paulo. Atos capítulo 9, do versículo 4 e versículo 6. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo ainda era Saulo,
perseguidor dos cristãos, que não tinha ouvido ainda a voz de Deus, que queria matar os cristãos. Mas, quando ele ouviu a voz de Deus, nós vamos ver agora, no versículo 17 e no versículo 18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Paulo ouviu a voz de Deus. Seus pecados foram perdoados. Depois, recebeu o Espírito Santo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, as escamas caem dos nossos olhos. Nossos ouvidos são destampados. Quando nós estamos aqui buscando, adorando ao Senhor, nós sentimos aquela presença. Nós somos cheios do Espírito Santo, porque nós deixamos ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, para nós nos lembrarmos, como saber se é a voz de Deus? Então, a voz de Deus, ela nunca fala o contrário à sua palavra. A voz de Deus vai nos trazer paz e não confusão. A voz de Deus vai nos levar sempre à santidade. A voz de Deus vai sempre apontar para Cristo. E nós falamos aqui exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus, que ouviram, que obedeceram, que cumpriram o seu chamado. E eu coloquei assim: mas como que nós vamos discernir a voz de Deus nos dias atuais? Primeiro dela, através de sua palavra, onde eu e você precisamos mergulhar todos os dias, onde eu e você precisamos ler, buscar, através da oração, através da sua palavra, através da oração. Quando nós oramos, precisamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ler e compreender a sua palavra. Como decidir a voz de Deus nos dias atuais? Pela direção do Espírito Santo, na comunhão da igreja, onde todos juntos podemos adorar ao Senhor. Eu quero que você abra comigo nesse versículo, nesse capítulo. Apocalipse 3, versículo 7 e versículo 8. Apocalipse 3. Versículo 7, versículo 8 vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu coloquei assim: como discernir a voz de Deus nos dias atuais? Uma delas é nas circunstâncias. Através da palavra, através da oração, pela direção do Espírito Santo, na comunhão com a igreja. Eu coloquei no meio das circunstâncias. Mas como assim? Quando nós ouvimos
no meio do desespero, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós seremos abençoados. Quando no meio de qualquer dificuldade, nós ouvirmos a Deus, nós sentiremos paz no nosso interior, no nosso coração. E último capítulo que eu quero ler com vocês, está em Colossenses capítulo 3, no versículo 15. Vai dizer assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. E eu coloquei assim, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós sentimos paz e tomamos as decisões certas. Que no meio de qualquer circunstância que eu e você esteja passando ou venha passar, nós possamos ouvir somente a voz de Deus. Mas como que eu vou ouvir a voz de Deus no meio de tantas dificuldades? Quando nós nos achegarmos aos pés da cruz. Tudo vai nos ligar a Cristo. Samu, se puder colocar lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, vai nos mostrar que a voz final é Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tudo nos liga à cruz. Tudo nos leva a Jesus. Precisamos ouvir a sua voz. Nós vamos ver que no batismo, quando Jesus é batizado, na transfiguração, o Pai vai dizer assim: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Qual voz que eu e você temos ouvido nesses dias tão turbulentos? Quais decisões nós temos tomado que tem nos dado paz? Precisamos discernir. João 19:30 vai dizer que Jesus declarou: está consumado. A cruz é a maior mensagem para mim e para você. Aonde nós podemos se achegar aos pés da cruz e sentir paz. Aonde no meio do desespero, quando nós chegamos aos pés da cruz, nós encontramos as respostas certas. Vai doer? Vai, mas nós tomaremos as melhores decisões. Por isso eu queria te convidar nessa hora a fechar os seus olhos por um instante e que você pudesse meditar qual voz que eu tenho ouvido no meio de tantas coisas que têm atormentado talvez a minha mente, no meio dessas tecnologias, celulares, no meio do meu trabalho, onde houve músicas que não agradam. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Nós aprendemos nessa noite, onde vários filhos do Senhor ouviram a voz de Deus e obedeceram. E nessa noite nos lembra que nós precisamos ouvir a voz de Deus, obedecer, talvez largar os pecados, aqueles pecados que fazem separação entre nós e Deus, mas também para que a nossa fé seja aumentada nessa noite. Que quando nós nos achegarmos ao pé da cruz, nós somos realmente tocados e ministrados por Ele.